pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais essa aula, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou dar início, então, no passo a passo dessa pintura de carpa estilo oriental, né? Eu tinha pintado nessa toalha aqui, ela é um espaço um pouquinho maior, que acho que tem uns 12 centímetros mais ou menos, tá? É daquela marca Deller, né? Deller Artesanale, né? Só que não tinha, quando eu fui comprar a toalha, eu acabei comprando, é da mesma marca, só que ela é felpuda, né? Então ela é um espaço um pouquinho menor, tá? Aí quando você for passar se você comprar igual essa, né? Que é felpuda, se você for passar o projetinho aqui, ó, ele é um pouquinho menor, daí você faz a adaptação aqui, né? Pra esse tamanho aqui. Já se você for pintar naquela outra marca da linha artesanal, você não precisa fazer essa adaptação, que tá no tamanho certinho, tá? E o projetinho também é gratuito, tá? Vai ser uma toalha de rosto, que é essa, e a toalha de banho, tá? As videoaulas talvez vão ser 1 ou 2 aulas, ainda na medida que eu for pintando, eu vou decidindo aqui, tá? Mas se você quiser abaixar o projeto, eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar direto na minha página do Face lá, tá bom? Então, o aviso é esse, né? O aviso dado para você colocar certinho aqui, né? Para não ficar as manchinhas aqui em cima. E vamos lá para a pintura, então. Então, vamos lá dar sequência nessa pintura, né? Dar início. Eu utilizei uma cor, a cor ouro, né? Essa aqui, ó. Ela chama ouro mesmo, né? Ela é bem assim, cintilante, da tampinha marrom da marca Acrylex, tá? Se você não utiliza, se você não tiver, não tem problema. Usa só o ocre ouro, tá? Que ela é normal. É que dá um brilho a mais, um destaque a mais, tá? Então, eu vou fazer a base aqui das escaminhas, né? Com esse ocre ouro. Ele tem um aqui no meio, uma mancha, né? Ó, a gente vem passando um ocre ouro nesse meio aqui. Vem distribuindo já nas escamas, ó. Passando nessas marcações mesmo, fazendo o risquinho da escama. Vou trocar de pincelzinho que tá muito grande. E vamos, ó, completando tudo de ocre ouro. Pode deixar ele assim meio feinho, mesmo que depois a tinta que vai por cima, ela vai dar uma cobertura, vai ficar bem diferente essa pintura, tá? Lembrando que não é uma pintura assim realista, de carpa, tá? É uma pintura que eu inventei aí, eu vi no Pinterest a ideia, né? E eu quis replicar na toalha, tá? Bastante gente gostou, me pediu pra trazer aqui no canal e eu decidi trazer. Eu só não achei a toalha no tom que eu queria, mas vamos testar nesse também, né? Então, a gente vai preenchendo todas essas marcações desse caminho. Se você quiser delimitar aqui com uma fita crepe, né? Pode delimitar também, pra não correr risco de passar pra lá, né? E pra cá também, ó, ela tem umas escaminhas mais diferentes, ó. A gente vem contornando todas as escaminhas, ó. Enquanto eu contorno aqui, eu vou acelerando o vídeo, mas não tem segredo, tá? Só contornar mesmo, com o ocre ouro. Então, fiz todo o contorno com o ocre ouro, né? Passei nesse meio aqui também, né? Vou fazer em alguns detalhes também, ó, com esse ocre ouro ainda. Aqui nessa guelra dele de cima, né? Barbatana. Aqui embaixo, aqui na cauda desse peixe, ó. Fazer um risquinho aqui de ocre ouro. E vou vindo, ó, um pouquinho aqui também. Opa. Passou o carro, a cachorrada latiu. Uns riscos aqui pra mim. Nessa guerra aqui também, guerra no Barbatana, né?
pouquinho aqui e pra cá, tá? Fiz essa base com o crioulo. Lembrando, se você não tiver o ouro, você não faz o passo a passo a seguir agora, que é... Ah, não vou colocar o dourado agora não. Vou esperar dar uma secadinha pra gente já dar a sequência aqui na pintura. Então, enquanto seca essa parte aqui, vamos começar por esse rabinho dele, da carpa aqui, né? Então, eu vou utilizar a cor vermelho profundo para fazer o contorno. Venho contornando, tô utilizando o pincel número 0 da Castelo C521, tá? Que é uma pintura mais menorzinha, né? Então, com paciência, ó, né? A gente vai preenchendo bem devagar, tá? Não tenha pressa, faça no seu ritmo também. Ó, preenchi de vermelho profundo, né? Aqui tá um pouco escuro, porque apesar de estar de tarde, tá um pouquinho escurinho, né? Mas dá pra enxergar. Vou vir com a cor salmão, ó, dando sequência aqui e fazendo esfumadinho com esse tom vermelho profundo. Uma cor mesclando a outra. Porque depois em cima desse ocre ouro, a gente vai vir com dourado, né? Pra ficar um tom bem diferente. Ó, vem com um pouquinho de branco aqui em cima desse salmão, tá? Em seguida, venho com vermelho fogo, com uma cauda, eu fiz ela bem diferente, né? Então, eu utilizei esses tons de alaranjado, vermelho, tá? Ela ficou um tom bem diferente, né? Ó, coloco o vermelho fogo. Se você não tiver o vermelho fogo, pode utilizar o vermelho vivo, tá? Ó, volto com o salmão. Sempre respeitando os riscos, né? Que essa cauda tem uns risquinhos aqui, ó. Utilizei também um pouco de laranja. Colocar entre o ocre ouro e essa parte aqui. E na parte da sombra, sempre coloca o vermelho profundo, tá? Pra dar o destaque nas sombras também, que aqui ele é uma dobrinha, né? Então, já entra com vermelho profundo. E vai ficar mais escuro. E vai puxando pra lá. Tá? Aqui em cima, eu vou deixar ele mais um pouquinho mais escuro também. Venho com vermelho profundo. Trazendo essa linha, né, da cauda da carpa. No meio aqui eu vou colocar um pouquinho de branco. Você vê que não precisa nem limpar o pincel, tá? A própria sujeirinha do pincel já vai criando um tom, né, ó. Aqui eu coloco um pouquinho mais de branco também. Aqui, ó. Então, faça de uma forma que dê pra enxergar esses risquinhos da cauda aqui, tá? Deixa eu limpar meu pincel. Aqui, ó, trago um pouco de vermelho profundo também, que ele o finalzinho da cauda dele já vai entrando pro corpinho, né? Então, venho com esse vermelho. Tá? Ó, basicamente é isso, né? Um pouquinho só de salmão aqui. Ó. E pra dar um toquinho diferente, eu utilizei um azul. Um azul inverno, tá? Esse é opcional também, se você não quiser usar, não precisa, tá? Só pra dar uns toquinhos diferentes assim na cauda. Eu achei que combinou esse tom de azul. Ele fica um azul meio cinza. Ó, põe em algumas áreas aqui, ó. Pode pôr aqui no final.
É só pra dar um tom diferente mesmo nessa carpa, tá? Tá? Aqui na figura maior, ela tem um pedacinho ainda sobrando pra cima. Aí só você preencher dessa forma também, tá? Não tem segredo. Que aqui cortou porque, como eu mencionei no começo do vídeo, né? Ele é menorzinho essa toalha, tá? Então, ó, fica umas manchinhas em azul, outras em vermelho e outras em ocre, tá? Então, aqui em cima desse ocre aqui, ó, que eu venho com a cor ouro, tá? Esse aqui é mais pra dar um destaque a mais, uma coisa diferente, ó. Ele quase não vai aparecer muito aqui no vídeo, tá? Mas se você colocar na sua toalha, ele vai dar um efeito bonito, tá? Ele vai dar um brilho na pintura. Mas como eu disse, né, aqui na câmera ele não vai aparecer muito bem, tá? Mas eu recomendo você colocar no seu trabalho aí, acho que fica bonito. Então, sempre que tiver o ocre, você vai adicionar esse dourado por último, tá? Tá, fizemos o rabo, agora vamos para o corpo. Então, no corpinho, aqui nessa parte do meio vai ser mais escuro, né? E dos lados a gente vai começar a clarear. Então, na parte escura eu venho com esse vermelho profundo, ó. E vou levando lá pra fora, né? Ó, pode passar por cima desse ocre que ele não vai sumir, tá? Aí eu venho com o vermelho fogo. E por último, o laranja. Tá? Então, ele cria um degradê. Tá? Aqui, mesma coisa. O vermelho fogo. Deixa eu testar com a cor salmão, se ver fica mais... Porque como eu troquei o tom da toalha, acho que tá ficando muito escuro esse laranja. Isso mesmo, que a outra toalha era um tomzinho mais laranjinha, né? Eu utilizei o laranja, ele não ficou tão forte. Então, no lugar do laranja, eu vou utilizar o salmão, tá? Aqui, ó. Vem com o vermelho profundo, nessa parte aqui. Fazendo essa misturinha aqui. Não sei se tá dando pra enxergar, acho que dá, né? Em seguida, vem com o vermelho vivo. Se você quiser pular essas partes, pode pular a parte do ocre ouro, tá? E por último, no final aqui, ó, você coloca o salmão. Mesclando tudo assim, ó. Traz um pouco aqui pra cima. Então, vai ficando o do escuro pro claro lá embaixo, né? O salmão sempre vai ser nessa beirada aqui, ó. E vem trazendo pra dentro. E aqui no comecinho aqui da escama, sempre escuro, né? E vai levando pra fora. Mesclando as cores, né? Ele dá uma tampadinha nesse ocre aqui, aí por isso que eu comentei, né? Eu falei que podia passar em cima, mas melhor dar uma evitada, né? Porque ele tá sumindo um pouco. Aí, depois que você passou todas as cores, né? Fez esse degradê, volta com dourado, ó, nessas escaminhas aqui, ó. Daí ele vai dar um destaque a mais, ó. Tá? Aqui no meio também. Se necessário, espera dar uma secadinha pra fazer esse retoque com dourado, tá? Ó. Ele vai dando um tom bem bonito, né? Bem brilho, assim, na pintura, tá? Então,
faz o degradê primeiro de vermelho, né? Depois retoca, tá? De dourado. Aqui nessa mancha do meio também, eu passo dourado em cima, tá? Bom, não sei se tá dando pra ver na câmera. Eu vou tentar chegar mais perto. Olha, não dá pra ver muito esse dourado, mas ele dá um efeito bacana na pintura, tá? Então, esse degradê aqui vai ser contínuo até lá embaixo e daqui pra baixo também. Vou fazendo, terminando aqui de preencher com vocês. Peço paciência se esse vídeo ficar muito longo, tá? Porque é uma pintura diferente, né? Então tem que ter um pouquinho mais de paciência, tá? Aqui, ó, mesma coisa. Vem com vermelho aqui, vermelho profundo. Preenchendo essa parte de cima, ó, trazendo nessas escaminhas aqui, ó. Pode preencher tudo aqui, primeiro aqui em cima. Fizemos esse preenchimento com vermelho profundo, aí vem com vermelho vivo, mesclando. Vermelho vivo, no caso eu tô usando vermelho fogo, tá? Se você não tiver o fogo, pode ser o vivo mesmo. Ó, mesclando uma cor com a outra. Aqui em cima nós vamos usar esses dois tons por enquanto, tá? Porque quando chegar mais aqui pra baixo, daí a gente vai adicionar o salmão também. Vem preenchendo e dando uma mescladinha, vai ficando manchadinho, né? Tá? Então, fizemos isso aqui pra baixo agora, em vez de a gente utilizar o vermelho profundo, né? A gente vai colocar o vermelho profundo bem na beiradinha aqui, ó. Já entrar com o vermelho vivo. É bem pouquinho e no finalzinho aqui já coloco o salmão. Ele vai começar a dar uma clareada aqui pra baixo, né? Coloca o salmão. E vai mesclando uma cor na outra. Tá? Então, o vermelho profundo a gente colocou aqui, trouxe bastante pra baixo, né? Aqui nessas escamas de baixo vai ser bem pouquinho aqui em cima, o vermelho profundo. Em seguida, já com o vermelho vivo. Lembrando de não deixar os buraquinhos, né, na toalha. Já com vermelho vivo. E bastante salmão, pra começar a clarear mais aqui. E vai levando lá pra cima. Aqui também, aqui também. Dá uma mescladinha pra tampar bem os buraquinhos da pintura, tá? Né? Então, vai ficando esse degradê aqui mais escuro, vai clareando aqui pra baixo, tá? Aqui embaixo eu já não uso o vermelho profundo, tá? Vou utilizar só o vermelho vivo, ó, pra fazer a primeira base. Parece confuso, mas quando você for pintando aí, você vai se encontrando, tá? Lembra que esse não é uma pintura, assim, realista, tá? Mas é uma pintura bonita, né? Uma carpa diferente. Ó, e aqui embaixo já coloca mais salmão, tá? Vem com mais salmão. Pode preencher tudo de salmão e levar lá pra cima. Salmão aqui. Lembrando, tá?
nesses meinhos, nós vamos precisar retocar com a cor dourado, tá? Se você não tiver o dourado, pode retocar mesmo com o ocre ouro, não tem problema, tá? Mescla uma cor com a outra. Aqui deu uma secadinha, vou colocar mais vermelho profundo aqui, tá? Como na outra toalha ele era bem laranja a toalha, eu vou utilizar um pouco do branco aqui embaixo, pra dar uma quebrada nesse laranjão que tá aqui, ó. Ele vai dar um tomzinho, um salmão mais clarinho aqui, ó. Então, eu coloco o branco aqui embaixo só e vou distribuindo. Ele deu uma quebrada nessa cor laranjona aqui, tá? Somente aqui embaixo, tá, pessoal? Vou continuar nesse processo em todo esse peixe aqui, ó. Aqui pra baixo, ele tem uma guelrinha aqui, né? Mas aqui pra baixo vai ser do mesmo estilo daqui, ó. Da partir daqui, né? Aqui vai ser mais escuro, aqui mais claro, né? E aqui em cima, a mesma coisa também. Vou preenchendo aqui e acelerando o vídeo, tá? Mas é o mesmo passo a passo que fizemos aqui, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, finalizei aqui a completar as escamas, né? Da mesma forma também que aqui embaixo. Aqui também dei uma clareada com branco nessas áreas. Vou clarear um pouquinho mais aqui pra baixo, ó. Acho que ficou muito laranja, tá? Ó. Então, vem com um pouquinho mais de branco nessa parte aqui de baixo. Até pra dar um brilho a mais aqui, né? Dá um destaquezinho a mais, tá? Aqui na guelrinha aqui de cima, é a mesma coisa também. Eu vou completar com o salmão, ó. Venho com salmão. Aqui embaixo também. E no meio vou colocar o vermelho. Fogo, tá? Vermelho. Aqui sim, vou utilizar um pouquinho do laranja para dar um destaque a mais, ó. Aqui no meio. E nas pontinhas vou colocar o salmão. Que senão ele vai ficar tudo junto aqui, né? Pra gente distinguir uma cor da outra vai ser complicadinho, né? Então, aqui onde eu coloquei o salmão, eu venho com um pouquinho de branco pra diferenciar aqui, ó. Um pouco de branco aqui embaixo e aqui em cima. Peço que deixe o seu like, tá? Me ajude a bater 2.000 pessoas no canal, que tá quase chegando lá. Mas se você deixar o seu like, compartilhar, já me ajuda bastante também. E agradeço por sempre você estar aqui assistindo os meus vídeos, né? E compartilhando. Ó, vou vir com um pouquinho de vermelho profundo aqui no meio, levando um pouquinho lá pra lá, tá? Mas pra fazer o detalhezinho da guelra mesmo aqui, ó. Tá? Então, basicamente completamos aqui, vamos dar sequência na parte de baixo de novo, né? Que eu vou vir com o azul de novo, ó. Azul inverno. Nessa parte aqui de baixo eu vou deixar um pouquinho azul. Umas manchinhas de azul aqui, ó. Pode colocar por cima de tudo aqui mesmo, tá? Só pra dar um destaque aqui nessa guelra aqui, ó. Venho com um pouquinho de azul em alguns lugares. Aqui também, ó, no rabinho. Tá? Esses aqui são pequenos detalhes. Um pouco aqui embaixo. Não vou colocar muito também, tá? É só umas manchinhas mesmo. Ó, já dá uma diferença, né, na pintura.
Um pouco aqui também, nessa parte da guelra aqui. Pra diferenciar ter uma guelra aqui pra cima, né? Então, a gente deixa um pouquinho escuro com esse azul aqui. Porque se fosse colocar preto, ia ficar muito preto demais. E um pouco na parte aqui de baixo também. Venho com esse azul inverno também. Pode trazer esse esfumado um pouco aqui pra baixo. Né? Então, ele ficou um pouquinho escuro aqui. Vou aproveitar e colocar um pouquinho aqui também, ó. Nessa parte aqui, pra não ficar sem nada. São pequenos detalhezinhos que dão diferença na pintura, né? Coloco o azul lá e vem dando uma esfumada aqui pra cima, tá? Não vou colocar muito também pra não ficar muito azul o peixe, né? Ó, fizemos esse detalhe. Só relembrando, esses meinhos aqui, ó, eu vou retocar com o dourado, tá? Que é o ouro, né? Aí, se você não tiver, você pode retocar com ocre e ouro também, tá? Acredito que eu já falei isso, mas só relembrando mesmo. Então, nessas escaminhas, você vem com a tinta ouro, né? E, ó, vem retocando os recortezinhos da escama. Essa tinta, ela cheira bem forte. Se você é sensível a cheiro forte, toma cuidado, tá? Porque ela é da linha mais especial, né? Ela é cintilante, então cheira um pouquinho forte essa tinta. Então, vou terminar de completar aqui, de retocar com a cor dourada e já volto com o resultado, tá? Vou acelerando o vídeo. Tá, então finalizei aqui a cor dourada, né? Vamos vir pra cabeça aqui, ó. O olhinho, ele é um pouquinho... não é chato, né? Que nada é chato, né? Ele dá um pouquinho de trabalho só. Mas, devagar a gente vai pintando, né? Então, pra fazer o olhinho, eu completei com a cor vermelho fogo, né? Aqui em volta dele, ó. Vem completando o meio, ele vai ser pretinho, tá? Então, completa tudo aqui em volta. Em seguida, vem com um pouquinho da cor vermelho profundo aqui na parte de cima. E na parte aqui de baixo também, aqui do ladinho. Um pouco aqui pra baixo, tá? Vou completar o pretinho, senão não vai dar sentido aqui, parece, né? Pra gente enxergar, fica estranho. Ó, vou colocar a cor preto bem no meio aqui, tá? Ó, bem devagarzinho a gente vai conseguindo, né, pessoal? Então, fiz a bolinha em preto. Daí, aqui em volta, ele vai ser um tomzinho mais claro. Então, vou vir com o salmão bebê, tá? O salmão bebê, a gente vem aqui em volta dele, aqui, ó. Entre o vermelho profundo e pra lá, pra cima, né? Vem fazendo essa mescla de cores aqui, ó. Aqui pra baixo também, ó. Tá? Então, ele ficou meio manchadinho assim, ó. Agora, ainda com esse salmão bebê, a gente vai colocar aqui em cima, aqui, ó. Entre o preto e o vermelho, tá vendo? Então, ele fica um tom... Deixa eu ver se eu consigo chegar mais próximo. Ó,
Daí, você coloca bem aqui em cima desse... entre o vermelho profundo e o vermelho fogo de baixo. Ele vai ficar mais clarinho. Se necessário, coloca um pouquinho de branco também, ó. Pra reforçar essa luz aqui em cima, ó, tá vendo? Deu uma alusão de que tá saltado o olhinho dele pra fora, né? Agora, nós vamos precisar vir com um filete, tá? Tô usando esse mais grossinho mesmo, da Ceramic, número 2, da 311. Então, eu venho com a cor ocre ouro, tá? Se quiser, faz bem diluído, né, no aquarela silk, ou deixa assim mesmo, tá? Aí, ó, nesse meio aqui, eu venho riscando com ocre ouro. Fazendo um detalhezinho. Ó. É um detalhe bem sutil, mas que pessoalmente dá pra notar, tá? Venho com mais ocre. Aqui em cima do olho também, ó. Venho riscando. Trazendo aqui pra baixo. Então, são detalhes pequenos que fazem a diferença, tá? E termina aqui, ó. Não precisa fechar tudo ele ali, tá? Daí, vou vir com um pouco de branco. Fazer a bolinha aqui do meio do olho, ó. Um pouquinho do branco. E ainda com esse branco, eu venho fazendo o risco aqui de cima novamente. É um pouquinho trabalhoso, tá? Essa parte, mas faça devagarzinho que você consegue, tá? Ó, vem riscando aqui pra baixo. Um pouquinho mais pra cá. Descendo aqui pra baixo. E venho fechando o risco aqui de cima. Tá? Então, é um olhinho meio trabalhoso. Mais devagar você vai fazendo, certo? Então, fica esse degradê aqui de fora com o risquinho do meio, tá? Aqui em cima também do olho, se você quiser passar o dourado, pode passar também. Aqui embaixo eu vou colocar um pouquinho mais de preto. Trazendo um pouquinho pra cá, ó. Achei que ficou muito pequeno esse parte preta, ó. Então, ele deu uma diferençazinha a mais, tá? Então, o olho é assim, do outro lado. Só preencher a parte preta aqui, ó. Vem com a cor preta. Tô usando o filete mesmo, tá? Mais fácil de preencher. Dá um pontinho bem pequeno branco aqui. Tá? Deixa eu deixar ele meio manchadinho. E na parte de cima, mesma coisa, né? Vem com salmão bebê. E o vermelho fogo. Aqui vou usar o vermelho profundo, ó, porque ele tem uma sombrinha aqui, ó. Certo? Então, o olhinho finalizado, né? Meio difícil de fazer, mas com paciência a gente vai fazendo, tá? Vamos completar o rostinho agora da carpa. Então,
Para fazer o rostinho também não tem segredo, né? Aqui no meio utilizei a cor vermelho profundo, ó. Para ficar um tom mais escuro, coloquei o vermelho profundo aqui. E em seguida já fui trazendo o vermelho fogo aqui, ó, dos lados, já mesclando com esse vermelho profundo. Aqui no olhinho só toma cuidado para não trazer muito pra dentro aqui do olhinho, ó, pra que fique essa claridade aqui do olho, tá? Mas ao redor já vem com vermelho fogo ou vermelho vivo, né? Mesclando com esse vermelho profundo. Utilizei também um pouquinho de laranja em algumas áreas, assim, na parte de fora, né? E um pouquinho aqui pra baixo também, ó, laranja. Sempre mesclando direitinho os tons, tá? Aqui eu utilizei o vermelho profundo, que ela tem essa parte aqui do peixe, então ele vai ficar uma sombrinha aqui pra cima. Ó, sempre mesclando um tom no outro, tá? Aqui na boca também coloco laranja. Então, são cores bem fortes, né? Mas que se complementam, né? Não fica um tom esquisito, né? Aqui eu vou colocar um pouquinho de vermelho, mais vermelho. E o olhinho, ó, deixa ele clarinho assim mesmo, tá? Dá até um destaque a mais, né? Aqui ele tem um bigodinho, né? Esse bigodinho pode completar com essa cor laranja mesmo. Vem com bigodinho assim, tá? Deixa eu só uma pontinha bonitinha aqui. E um pouquinho pra cá também. Aí, nas partes de sombra aqui, pra diferenciar o bigode da boca dele, a gente vem com vermelho profundo. Então, o vermelho profundo sempre vai entrar pra dar a sombra, né? Vai esfumando uma cor na outra, entrando lá pra dentro, né? Daí sim apareceu o bigode dele. Aqui mesma coisa, ele tem uma voltinha aqui, ó. Acabei colocando muita tinta, tá? No desenho original, eu também contornei esse bigode aqui com dourado, tá? Se você não tiver, pode contornar com o ocre ouro também, tá? Aqui também vou dar uma clareada com o salmão, ó. Porque como eu utilizei mais salmão aqui, na cabeça e menos laranja, aí eu vou vir clareando um pouquinho com o salmão. Trazendo aqui pra dentro, tá? Se necessário, vem com salmão bebê, ó, dando uma clareada a mais. Na parte de cima e aqui na parte de baixo, um pouquinho só também. Vem com salmão bebê. E esse vermelho você pode levar até aqui dentro, aqui, encontrando com as escamas aqui. Acredito que vai ficar um vídeo longo, então esse vídeo eu vou finalizar a carpa só e no próximo vídeo eu venho trazendo as flores, tá? Que são simples também. Ó, aqui mesma coisa, coloco o vermelho profundo pra fazer uma sombrinha aqui embaixo. Tá?
manchinha aqui, ó, venho com mais vermelho profundo. E aqui nessa parte do meio eu vou completar de salmão com um pouquinho de vermelho fogo. Vai ficar uma claridade a mais, né? Aqui na beiradinha eu coloco mais salmão. Certo? Aqui também eu coloquei um pouquinho de azul. Aqui na parte de baixo. Não sei, esse azul ficou tão legal, eu gostei do tom que ele deu aqui nesse peixe. Achei que ficou legal. O que você achou? Que combinou, que não faz sentido nenhum. Mas eu gostei. Achei que combinou os tons. Tá? Um pouquinho de azul aqui também. Um pouquinho pra cá. Então, a cabeça e o corpo finalizado, né? Só as guelras agora. Pra pintar as guelras também não tem segredo, tá? Na parte de baixo, a gente começa com o vermelho vinho não, vermelho profundo. E vamos fazer uns riscos assim, ó. Pra criar o detalhe, né, da guelra dele. Então, vermelho profundo sempre vai ser aqui pra baixo, tá? Pode dar uma contornada aqui também. Acho que fica legal também. Vem dando uma contornadinha. Em seguida, já vem completando com as outras cores. Vermelho fogo. Sempre mesclando uma cor na outra, tá? Ó, o salmão. Vou colocar aqui na beiradinha. Eles têm umas manchinhas aqui também de ocre e ouro, né? Então, vamos respeitar essas manchinhas também. Aqui um pouco de salmão bebê na pontinha. Um pouquinho aqui pra cá também. Quase não vai aparecer, mas... Importante que dê pra notar esses risquinhos da guelra, assim. Aqui eu também utilizei um pouco do azul. Então, coloquei azul aqui, um pouquinho aqui. Trago um pouquinho pra dentro. Tá? Então, não tem segredo, né? Essa guelra é a mesma coisa, tá? Primeiro começa com esse vermelho profundo. Na parte da sombra, vem puxando um pouquinho no meio. Aqui pra cá também. Aqui vou colocar um pouco de vermelho vivo aqui na ponta. Vermelho vivo ou vermelho fogo, tá? Ó, venho mesclando com o salmão. Na pontinha eu vou deixar sempre ele mais claro, tá? Então, sempre utiliza o salmão bebê na pontinha, tá? Vem com o salmão bebê na ponta. Alguns riscos você completa com o salmão mesmo, normal. Utilizar um pouquinho só do laranja nesse daqui. Então, meio que uma pintura livre, né? Você vai vendo qual guelra você quer que fique mais laranja, qual fica mais clara, né? Ao seu gosto também, né? Use a sua imaginação, tá? Já se você quer que ficar igualzinho aqui, você segue, né? O passo a passo. Aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de azul também aqui nessa ponta.
trazendo uma manchinha aqui pra dentro. Essas duas guerras a mesma coisa, tá? Vou preenchendo aqui e acelerando o vídeo. Então, preenchido aqui da mesma forma que essas duas guerras aqui, né? Lembrando só de você retocar aqui a parte das escamas. Se você não tiver o ouro, retoque com o ocre ouro mesmo, tá? Mas eu indico bastante esse tom ouro, que acho que fica bonito no seu trabalho, tá bom? Peço desculpas se eu não consegui explicar muito bem a parte do olhinho, ele é um pouquinho chatinho mesmo, mas eu vou deixar lá nas minhas redes sociais, tem a foto certinho, dá pra vocês seguindo, tá? A cor, assim, a forma de pintar, você olha na foto colorida, também pode ajudar, tá bom? Na próxima aula eu venho então com a Lotus vermelhas, que não tem segredo também, é mais para não ficar um vídeo muito longo, tá? Agradeço a sua visita aqui, a sua visualização, peço que compartilhe bastante esse vídeo, que dê like, se inscreva no canal, para mim trazendo mais vídeos legais, mais artes para vocês, tá? Que igual esse projeto eu fiz inspirado num outro projeto, mas a gente, né, faz bonitinho, certinho para entregar para vocês, né, no tamanho certinho. Então dá um certo tipo de trabalho, mas é recompensador quando a gente vê que vocês gostam, que vocês compartilham, que curte, né? Então, meu pedido para vocês é esse, que vocês deixem o seu like, curta bastante aí, e que faça também na casa de vocês e me marque lá nas redes sociais, certo? Então, hoje o vídeo é esse. Agradeço bastante por você estar aqui e te vejo nos próximos vídeos então. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.